Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. O nosso Papo com Paty hoje está, muito bom também, como os demais, né? Claro. Os últimos Papo com Paty, nós falamos a respeito de alguns tipos de transtornos, né? No último, eu trouxe um pouquinho sobre o que está muito em alta, que é sobre o ensino híbrido. E para complementar, né, e alimentar o nosso canal, hoje eu quero deixar aqui algo também tão importante, né? E que está ficando aí, meio no esquecimento. Pois é, a importância do ato de ler para uma criança, desde cedo, por exemplo, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, dividir, né, algo que eu estava lendo também a respeito, é, dos benefícios, né, que a leitura, nós já sabemos, nós adultos sabemos o quão importante é ter esse contato, né? A leitura, ela é assim maravilhosa, né? Abre os horizontes, né? O nosso vocabulário, sem dúvida, amplia de maneira assim sem igual. Então, pessoal, por que não ler para uma criança desde cedo? Porque assim, a criança que não lê, ela precisa também e deve ter esse contato com a leitura, contação de histórias, e é o que eu quero trazer um pouquinho para nós hoje, tá bom? Vou tentar não tossir muito, me desculpem se isso acontecer, porque eu tô num processo aí de gripe, né? Enfim, tratando ainda, mas caso aconteça, né, já peço desculpas, porque infelizmente acontece, né? E já tentei já gravar direto e acabou que eu tive que retornar várias vezes porque dá uma crise de tosse, tá bom? Mas, voltando, né? Vamos aqui, ó, eu trouxe aqui para nós, eu até vou ler um pouquinho o que eu escrevi para não ficar muito assim cansativo, mas o ato de ler para uma criança. Ler para uma criança é um ato muito importante e traz alguns benefícios para toda a vida. Tenha certeza disso. Olha só o que acontece, alguns dos benefícios, hein? Reforça o vínculo com os pais ou o adulto que lê para essa criança, estimula a criatividade e a linguagem, auxilia no processo de alfabetização. Isso, 3 tópicos apenas que eu li. Na primeira infância, então falando um pouquinho desde a gestação até os 6 anos de idade, por exemplo, olha só que legal. É crucial para o desenvolvimento das habilidades da linguagem do ser humano. Pois é. A leitura e a contação de histórias, tá? Ela é uma das principais aliadas neste processo. Então, se eu leio para uma criança desde bebezinha, né, assim como a musicalização, eu tenho assim experiências próprias de quando eu estava grávida, eu cantava, né, desde na barriga, né? Então eu tinha o hábito de cantar todas as manhãs. E eu sentia algum estímulo que vinha de dentro para fora também, ou seja, todas as vezes que eu cantava ou que eu lia, eu recebia uns chutõezinhos lá de dentro, né? Isso era tão gratificante, muito bom, né? Então, assim, eu já compreendo que desde então, desde a gestação, é comprovado então que isso é muito válido e muito importante, tá bom? Enquanto as crianças ainda não leem, é muito importante então que nós, adultos, né, responsáveis, ou vocês pais, que tenham este momento de leitura com a criança. Nem que seja ali, vai, uma página, duas, né? Eu acho difícil, né? Quando a gente tem esse hábito, procura manter esse hábito, é algo que fica tão prazeroso e, detalhe, que seja momentos prazerosos mesmo, de ambas as partes, porque só ler por ler ou de repente fazer por obrigação, nada que é feito assim por obrigação é legal, né? Então, que vocês construam, né, esse hábito, né, que construam junto esse prazer mútuo da leitura, né? Então, no caso, a criança que ainda não lê, é importante que você é responsável, você é um adulto que tem ali aquele momento que aquela criança possa fazer isso de bom coração, tá bom? Porque, olha só o que acontece. Pesquisas apontam, isso as pesquisas, né? Elas apontam que crianças que têm um contato com a leitura desde cedo têm melhores índices no desenvolvimento aos 3 anos. Pois é. Diferente daquelas que não receberam nenhum tipo de estímulo. Então,
já desde então, desde pequena, já há essa diferença entre as que têm um contato e aquelas que infelizmente não têm nenhum contato com a leitura ou com algum leitor, tá bom? É, Outra coisa que a pesquisa aponta é que a alfabetização ela também é auxiliada pelo processo de ler, né, para essas crianças. Então, ler livros, independente, né, claro que tem as faixas etárias, tem a questão de, dependendo do nível da criança, então você pode ali selecionar, tem tantos temas, tantos gêneros, né, que são assim tão valiosos para essa criança e para você também que lê eu acho que a troca, né? Essa troca é muito importante, tá bom? Outros estudos também, né, apontam sobre o processo de aprender a ler. Indicam que a mensagem de uma história é tão importante quanto a alfabetização formal. Ou seja, quando a criança, quando desde cedo tem esse contato, esse hábito da leitura, né, desde cedo, ela amplia tanto o seu vocabulário e ela consegue ali também desenvolver o raciocínio. Então, é necessário, né, até nós adultos, a gente precisa compreender aquilo que lemos. Então, aí passamos para outras fases, né? Então, quando mais a idade vamos alcançando, nós vamos entendendo esse processo, né, da leitura, do contexto e de saber interpretar também, tá? Mas voltando que hoje nós estamos aqui focados, né, na leitura para crianças, crianças menores, então vamos dizer aqui também que livros de histórias também são capazes de tornar os pequenos leitores mais extrovertidos. E também, olha só, eles ficam mais atentos às emoções com as pessoas com as quais eles convivem. Então, meio que abre, né, amplia esse pensamento, eles conseguem então interagir mais, conseguem de repente se soltarem mais, né? E a leitura ela cria, né, novas emoções, faz aquele pequeno leitor, né? Como a gente diz, né? Tá voando a imaginação. Isso é muito legal também e devemos respeitar isso. Outro detalhe que por meio das histórias, essa criança ela desenvolve, sabe o quê? A empatia. Pois é. A empatia, como assim? Já perceberam que muitas crianças elas acabam querendo ser o personagem, né? Elas na verdade querem se tornar um dos personagens da história, né? Quando temos histórias em quadrinhos, por exemplo, quem nunca, né? Já observou aquela criança que quer se tornar um super-herói? Enfim, isso também é muito legal. Então, por meio da leitura e da contação de história, essa criança ela desenvolve essa habilidade também, né? A empatia, pois as crianças vão se colocando no lugar dos personagens e os benefícios são a longo prazo. Isso é muito importante também. Outra coisa legal, né? Crianças que convivem com boas histórias, né, na primeira infância, elas tendem a demonstrar motivação escolar aos 7 anos. Então, assim, só coisa boa, né? Elas tendem também, estudos também comprovam que tem menores índices de repetência aos 14 anos. Então, não que não vá acontecer, né? Aí são outros processos também. Mas o estudo aqui que a gente está querendo comprovar é que se ela tem um contato com a leitura, ela tem maior índice, né? Então, aos 7 anos, tem menores índices de retenção aos 14. E olha que detalhe importante: índices socioeconômicos bem melhores aos 42 anos. Então, fazendo uma linha do tempo, né? Então, desde pequenininho, com esse contato com a leitura, com a contação de história, com os livros, a linha dela de progressão só tende realmente a crescer, né? Vai evoluir em todo o seu âmbito, né? E outra coisa, ó, por todas essas razões, é importante que a leitura seja um momento prazeroso para ambos. Por quê? É aquilo que eu falei no início. Essa troca, ela tem que ser mútua. Fazer por fazer, tudo que a gente de repente faz por obrigação, né, ou porque tem que cumprir algum tipo de protocolo, isso é muito ruim, não faz bem, né? Eu acredito, eu pelo menos parto do princípio que se eu não estou fazendo aquilo que me agrada, eu prefiro não fazer. Mas aqui aponta que, por todas essas razões, é importante que a leitura seja um momento prazeroso para ambos, para que no futuro, né, ela possa se solidificar como um bom hábito. Então, parte-se do princípio, novamente falando, que
faz de bom coração e isso vai só amadurecer, tanto um que lê quanto ao que recebe essa leitura e vai solidificar, né? E além do mais, pessoal, essa construção de bons hábitos, ela também vai interferir numa boa interação familiar, mas com qualidade, tá bom? Então, que você possa ler para uma criança, para de repente, um sobrinho, um vizinho, enfim, crie esse hábito, né? Então, você que é pai, você que é responsável também, crie esse hábito, né? Conte história, cante para a criança também, né? Tem tantos poemas também, tem, enfim, tem diversos gêneros. Basta você escolher aquele que se encaixa mais, em qual momento você está também, se é uma canção de ninar, se você quer fazer algo para leitura também, para que aquela criança aprenda algo, né? Se está, como eu falei, no processo de alfabetização. Então, traga bons livros, bons leitores, enfim, faça a diferença na vida dessa criança, tá bom? Não vamos deixar que, claro, nós não podemos também, hoje, como a gente sempre tem falado, e vou focar aqui, estamos vivendo num momento atípico, estamos aí convivendo com um novo formato, né, de educação, mas mesmo assim, que nós possamos sempre deixar enraizada essa questão da leitura, que não percamos o hábito de ler, tá? Desde criança e quando nos tornarmos adultos também, né? Que a gente possa sempre estar aí focados e estarmos sempre aí em contato com boas leituras, tá bom? Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue, né, e alcance outras pessoas. De repente, você já sabe do conteúdo, mas tem alguém que precisa ali aprimorar um pouquinho mais, tá bom? Então, deixe seu comentário e, de repente, se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, também estou à disposição. Deixe nos comentários aí que a gente pode estar trazendo aí como um tema, né, futuro, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo Papo com Paty. Tchau, tchau, pessoal!